Olá, sejam bem-vindos aos Sonoros. Eu sou Sérgio Martins e estou ao meu lado do meu grande amigo, mentor e centroavante do meu time de futebol de botão, Dudu Bosch. Tudo bom, professor? Muito bem acompanhado hoje. Extremamente bem acompanhada. A convidada de hoje é uma das minhas cantoras prediletas, é uma pessoa que eu amo incondicionalmente e acabou de falar que vai lançar uma biografia no qual ela vai entregar todo mundo. É isso, né? Olha como é que ele faz, ele já entrega a gente assim na lata. Não, gente, não vou escrever. Eu falei que vamos explicar a situação direito. Eu cheguei aqui, eles querem saber com quem que eu saio, com quem que eu deito, com quem que eu durmo. Eu falei, vou deixar para uma biografia lá no final, porque é assim, né? A gente... Se vocês vissem o papo que a gente estava antes aqui de começar, vocês iam ver. Não, a gente estava com conversas etílicas. Etílicas e sexuais. Etílicas é assim e que se sexuais. começa o podcast. Muito bem. Como Prazer estar aqui. Queria te agradecer essa abertura. Emocionei. Emocionei. Fantástico. Sabe que eu também te amo, é recíproco. Sim. Oi, Dudu. Prazer. Primeiro dia que eu tô conhecendo o Dudu Borges. Acho que é a primeira entrevista que a gente faz ao vivo depois de 2 podcasts, não é isso? A gente fez o Conversa de Música e fez o pelo Instagram. Estamos sempre aí. Sempre que você me chamar, eu tô. Tá. Você estava começando... Quando a gente fez pelo Instagram, foi interessante, porque você estava começando o projeto do Belchior. Né? Sim. Você tava... Acho que você não tinha nem lançado o disco. Pode ser. Você tinha virado o show, assim. Pode ser. E esse projeto do Belchior foi definidor na tua vida, né? Foi. Conta um pouco mais sobre isso. Bom, foi realmente uma virada de chave muito monstruosa. Eu adoro estar aqui conversando com você, Sérgio, porque você foi um cara que me viu cantar no bar, né? Quando eu... 20 anos atrás, que eu cantava no Bareto, lá com o Mário Edson, fora todos os outros bares que eu cantei, né? Mas você foi me ver lá nesse bar. E eu acho que tem um link daquele comecinho com o Belchior, né? Bom, para quem não sabe, o Belchior nasceu numa live feita na pandemia. Em julho de 2020, a gente decidiu fazer uma live para ajudar os amigos, músicos, a equipe, que tava todo mundo, assim... fudido, né? Sem perspectiva, sem grana. A gente ficou realmente apavorado. Foi muito forte o que aconteceu. Assim, a gente não sabia... meus amigos músicos estavam precisando de cesta básica para alimentar os filhos, sabe? Vendendo instrumento. Eu falei, gente, vamos fazer alguma coisa para tentar ajudar. Então, vou fazer uma live e a gente abriu uma vaquinha para receber doações. E aí, o YouTube tava com um problema de negócio de autoral, derrubando live pra caramba. Eu falei, bom, vou homenagear um compositor que isso vai facilitar. E naquele momento, a gente tava todo mundo meio à flor da pele, assim. Não tinha vacina, não tinha nem máscara, ninguém saía de casa. Todo mundo trancado dentro de casa mesmo. E aí, o que acontece? Eu fazia um show autoral, né, nos anos anteriores, onde eu cantava uma música do Belchior, Alucinação. E era sempre um ponto muito elevado do show. Às vezes as pessoas aplaudiam de pé no teatro. E isso é muito raro, né? Pra gente que canta, ser aplaudido no meio de um show, assim, realmente tem que ter acontecido algo meio fora da curva, assim, pra emocionar as pessoas a esse ponto, né? E aí eu lembro que me ocorreu assim, tá bom, vou fazer a live, homenagear um compositor. Eu lembro que passou na minha cabeça Cazuza, Rita Lee e Belchior. E foi muito imediato. Eu falei assim, Belchior, eu já tinha participado de um projeto da Tassiana Barros também. E foi um pouco assim intuitivo. Eu não tinha uma lista de por que eu vou cantar o Belchior. Foi muito intuitivo, foi muito rápido. Eu fiz 2 ensaios com 2 músicos, o Fabá e o Adriano Grineberg. E a gente botou a live no ar, assim. E quando acabou a live... Quando eu olhei meu celular, que eu achei o meu celular, porque o meu celular desapareceu naquele dia, ficou perdido embaixo de uma bota minha, de um sapato. Eu e a Ju, a gente foi achar o celular. Eu olhei o celular e tinha uma mensagem do Ney Matogrosso para mim. Eu falei, nossa, o Ney estava assistindo. Aí começou uma chuva de mensagens de amigos, artistas, pessoas que eu admiro muito. E eu comecei a ver o que tinha acontecido. Milhares de mensagens. A gente arrecadou, sei lá, 60, 70 mil reais. A gente achou que a gente ia arrecadar 5 mil. Se muito, a gente queria pagar os custos, né? Porque tinha uma equipe de vídeo contratada. E a gente pôde ajudar os amigos, né? Pagamos um cachê para toda a nossa equipe. E foi muito legal. E nasce assim, aquele dia, 9 de julho de 2020, foi um turning point na minha vida mesmo.
Porque aí começa toda uma história. Eu comecei a receber milhares de mensagens de fãs do Belchior, do Brasil inteiro e de fora do Brasil, pedindo para eu seguir com esse projeto. E eu não tinha isso na cabeça de forma nenhuma. Então, me lembro que 48 horas depois eu falei, bom, parecia que o universo estava batendo na porta, assim, dizendo, faça isso, né? E assim eu fiz. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque já são 3 anos, de lá para cá, de 1 ano e meio para cá, vamos dizer assim, né, que a gente retomou a parte dos shows. Nós fizemos 130 shows até aqui, e ganhamos o prêmio da PCA, né, que foi uma grande honra. Nunca tinha ganhado prêmio nenhum, né, com exceção lá do Miguel Arcanjo, meu querido amigo também. Então, mas mais do que quantidades e números, o que bateu para mim foi fazer um show que realmente atravessa o coração do povo brasileiro, assim, as músicas do Belchior, né? Porque a gente está fazendo as menores cidades do Brasil, a gente tocou em cidades de 10 mil habitantes, e tem sido maravilhoso tocar para um Brasil real, que eu nunca tinha tocado, aos maiores teatros do país, né? E Sérgio, voltar para casa e ver o que eu vejo, assim, a emoção que as pessoas sentem, as lágrimas, a emoção, a poesia, isso realmente, assim, não tem preço, né? Me sensibilizou para o perene da música de um jeito que eu acho que eu me sensibilizava quando eu comecei como intérprete nos bares. Foi quando você foi me ver lá. Ali eu cantava, né? Piaf, Jobim, Chico Buarque, cantava Nina Simone, Billie Holiday. E parece que rola uma reconexão com esse começo, assim, que foi uma escola, né? O bar, para mim, foi uma faculdade. E as melhores histórias parece que são assim, né? Na música, né? Elas vão acontecendo, o universo parece que te empurra mesmo, né? Você começar um projeto meio que decidindo meio que do nada, assim, por um outro motivo, por uma outra ocasião, situação, e as coisas acontecerem e de repente se tornar talvez um grande projeto até hoje, né? Seu e te funcionar e te dar perspectivas maiores, né? Isso é incrível, né? Se conectar com as pessoas de uma forma única, né? Porque é nítido que isso está te conectando com o Brasil todo de uma forma única e é incrível, né? E é uma responsa, assim, cantar o Belchior. É muito difícil interpretar o Belchior. Sim. Não à toa, eu acho que foi a Elis, que foi a grande voz feminina, que foi um portal, assim. O Belchior mesmo era muito grato, né, às gravações que ela fez dele. E, mais do que tudo, assim, tenho aprendido muita coisa, né? Primeiro, eu tô fazendo um masterclass do business na música, porque até então eu era uma cantora, compositora de uma cena paulistana ali, 2005, 2015, que eu acho que a gente ficou... não sei se numa bolha, mas a gente tem um limite de alcance de público, classe média, letrado, culto, que tem acesso ao Sesc e alguns teatros. E, de repente, eu estou num lugar, entendeu? Que a realidade brasileira é bem diferente, o abismo social se apresenta e vê como uma poesia, como a do Belchior, alcança pessoas, pessoas muito simples, que às vezes não são letradas e que entendem totalmente o que ele está falando. Isso foi uma ressignificação da música na minha vida, assim, de tipo... Mas isso muito da forma que você entrega isso também, né? Se conecta a isso também, entrega para as pessoas, porque é isso. As pessoas precisam sentir isso, né? Bom, isso é uma coisa que nunca me falaram, né, Dudu? Obrigada por isso, mas me fazendo pensar agora, eu acho que sim. Eu acho que quando eu criei o show com a banda, foi a primeira vez que eu quis dirigir o show, mesmo. Como mulher, como cantora, como pessoa que já escreveu canções e que passou longe desse lugar, dessa amálgama que o Belchior e os gênios conseguem, né? Mas eu tinha uma oportunidade, uma responsabilidade muito grandes, assim. E eu fui pra frente, falei, olha, eu queria que o baixo fosse assim, que a bateria fosse assim, que aqui a gente precisa fazer uma pausa dramática, esse arranjo tem que ser desse jeito, essa letra tem que ser cantada de um jeito que as pessoas entendam a letra. Ressignificou até a coisa da prosódia do Belchior, assim, ressignificou até a minha dicção no modo de cantar. Isso sabe? É muito importante, esse envolvimento é muito importante. É que eu acompanho você, né, nas redes, então é nítido a forma que você realmente se entrega e quer estar dentro da parada ali, e essa intensidade é muito nítida. Então isso também
não é normal, assim, hoje em dia. Principalmente hoje em dia, os artistas são muito, muito mornos, assim, sabe? Então, assim, é muito legal ver e eu acho que essa junção com as músicas do Belchior deu muito certo por isso também, né? Eu acho que ele aflora um lado catártico, visceral meu, que sempre existiu. Tá aqui um amigo meu aqui. E não tem como ir pela metade, né? Cara, não tem. Não tem como... Não tem brincadeira ali. Ou você entrega tudo, toda a potência, a emoção, verdade. Você tem que... Tem canções do show que eu preciso realmente evocar certas dores muito profundas. E, cara, são 130 shows até aqui. O show de anteontem eu tava chorando em cima do palco. Eu tava chorando na passagem de som. É muito louco, é muito foda, sabe? E eu acho que a gente tá num momento artístico brasileiro, musical, isso aqui o Sérgio vai poder falar muito melhor do que eu, que é importante esse resgate dessa poesia, que transcende o tempo e o espaço. São canções que têm quase 50 anos, né? O disco Alucinação é de 76. E é impressionante como é atual, como o ser humano, por mais que a gente viva ciclos e tem a questão da perpetuação geracional, a gente tem, cada geração tem as suas questões e suas idiosincrasias, né? Mas existe algo que é perene no humano. Questões como, acredito que deve existir lá desde a Grécia Antiga, do Egito até hoje. A fofoca, a dor de corno, o sofrimento por amor, a paixão, a catarse, o sexo, o amar e mudar as coisas, ter esperança. Existem temas que são realmente perenes e o Belchior encontrou um jeito dele, assim. Porque ele tem uma história muito sui generis na história da música do mundo, eu acho. Eu não conheço um artista que fez um autoexílio de 10 anos no final da carreira. É algo tão individual no sentido... Ele buscou viver o caminho dele mesmo, né? Hoje eu sou muito próxima dos filhos, a Camila e o Micael, que são os primogênitos do casamento com a Ângela. E quanto mais eu convivo com eles, assim, mais eu vejo a decência do caráter do Belchior. Porque eu acho que ficou-se muito em dúvida isso no período do autoexílio. Mas o Belchior tá louco, ele pirou. Por que ele não quer mais falar com a imprensa? Ele vai abandonar o palco? E não, gente, assim, ele tem um lastro. Para mim, o Belchior é um jatobá, assim, porque ele criou uma família, os filhos... São pessoas de muito caráter, apoiaram a gente desde o início, acompanham todos os shows que eles podem, participaram do DVD, contribuem e se emocionam com cada passinho que a gente dá, sabe? Então, tem a frase famosa, né? Se é pela árvore, se é pelos frutos que se conhece a árvore, o Belchior, para mim, seria um jatobá. Agora, tem uma característica tua que, para mim, é uma bênção ao mesmo tempo uma maldição. E a gente já conversou muito sobre isso. Você segue uma linha artística completamente diferente das cantoras da tua geração. Existe um pouco essa questão de cantar um pouco mais baixo, um pouco mais suave, com o mesmo tipo de produção, gravar os mesmos tipos de compositores. Você tem uma performance muito mais intensa, você trabalha com produtores que não fazem parte de uma cena paulistana, indie, MPB, e você também se arrisca como compositora. Como é que é isso para você? Como é que isso funciona para você? Olha, eu mesma não sei, assim, ao certo. Realmente, quando eu olho para o meu histórico discográfico, assim, eu acho que eu tenho muitos altos e baixos, escolhas acertadas e muitos erros, no sentido de que às vezes foi esperado muito de mim, né? E eu não consegui, eu não tinha maturidade. Posso falar por agora, Sérgio, sim, porque eu estou num momento tão diferente em relação a isso, a compositora. Eu tenho um grande desafio pela frente, que é o pós-Belchior, né? Porque esse projeto me deu muitas coisas, me deu uma agenda incrível, me deu emoções, e eu quero que isso continue. Eu quero continuar sendo uma artista que passeia pelo Brasil real. Eu não quero voltar para esse lugar, né, dessa cantora de... Que é isso, a gente tocar para um público elitizado, sabe? Não, eu quero... É maravilhoso, assim, cantar para o Brasil verdadeiro, né? Tipo, foi uma coisa... E como artista de MPB, eu acho que a MPB também se encastelou, sabe? Eu recebo muito esse feedback do público,
de que os ingressos dos artistas de MPB estão muito caros, que está num momento de inacessibilidade, assim, né? Então, a gente fez muito show de prefeitura, a gente banca muito show que a gente vai com bilheteria no risco, vai no peito. Sério? A gente está nessa fase do projeto. E eu, como mulher, tenho aprendido muito do business da música fazendo isso. Como é que levanta um rider num teatro, como é que abre uma bilheteria, como é que chega num público que pode comprar o seu ingresso. Eu e a Ju aqui, quero dividir esse mérito total com a Ju Pericinoto, que é meu braço direito e esquerdo, uma mulher incrível, uma parceirona que eu tenho. E a gente está desvendando, assim, como é que faz, sabe? Para além do cantar, né? Criação de conteúdo, a gente que faz tudo, eu posto os vídeos, eu respondo as pessoas no Instagram. O que eu tô tentando fazer é criar um elo verdadeiro com as pessoas, assim, no sentido de comunicação, vida real. E o Belchior me sensibilizou para isso, assim. Então, acaba o show, eu atendo a plateia, às vezes a gente fica 1h30, 2 horas atendendo o público. Isso é prazeroso para mim, né? Eu sinto realmente uma alegria muito grande de trocar olho no olho. Ele bem sabe que eu sou uma pessoa da conversa, da cervejinha e da... Mas você me perguntou algo, eu respeito... Não, eu acho como é que é você faz parte de uma cena, mas você não sim. faz parte de uma cena. E isso foi bom e foi ruim, assim, porque eu ao mesmo tempo que eu senti preconceito do meio, às vezes, por não estar inserida trabalhando com o produtor tal, ou Sim. tocando com músicos tais, que são insensados, né, do rolê, eu fui fazendo a minha parada, assim. Eu acho que eu sou uma pessoa divergente, que eu aprendi o significado dessa palavra essa semana, agora eu tô gastando. Que eu achava que o sentido de divergente era disruptivo, e aí eu descobri que são coisas parecidas, mas diferentes. Então, eu sou uma pessoa divergente, talvez, com ações disruptivas. E é exatamente isso que eu acho que você falou agora, né? Eu acho que pro bem e pro mal, sabe? Sou uma artista, sou sensível, sou intensa, você sabe. Sim. Eu banco os meus projetos, eu mergulho de cabeça. Uma vez a gente foi até indicado ao Grammy dessa forma, né, com um disco independente. Trabalhei com um menino que nunca tinha feito um disco, o Thiago Barromeu. Tá, você nunca fez um disco, vamos aí, vamos fazer. Foda-se. Acredito em você, acredito no seu talento. E chegamos ao Grammy, assim, fomos indicados, né? Então eu já vivi coisas muito lindas, continuo vivendo e continuo sendo essa pessoa. Vou para a próxima fase pós-Belchior, seguindo o meu coração, me conectando com pessoas que eu conheci por acaso. E chegaram uns brabo aí no rolê que estão para somar, como o Dudu falou, um projeto que me deu novas perspectivas. Fabiane Pereira também falou como é estar de volta ao jogo, né? Porque eu fui colocada num determinado momento por gravadoras, especialmente acho que a Sony em 2007, num lugar de ser uma grande voz feminina cantora Brasil, assim, no lugar da MPB, pós-sucesso da Vanessa da Mata ali. Fui trabalhar com o Liminha, né? E tudo deu errado, né? Tudo deu errado e tudo bem também. Eu tô num momento, assim, de acolher meus erros, abraçar minhas sombrinhas e falar, vem aqui, fica aqui, tá tudo bem, foi o que foi. Vamos descontrair, não tinha aquela história de uma cantora que perguntou em qual escola você tinha estudado, aí você falou que foi à noite, ela perguntou onde é que ficava, não? Tem. Tem essa história. Isso, porque... Sabe o que é curioso nesse rolê? Porque, assim, tem muita cantora que vai ver meu show. Sim. E isso é muito curioso, porque eu sou uma pessoa completamente autodidata, porra louca, você sabe disso. Eu tentei estudar música e eu entendi que seria complicado eu estudar música, porque eu fiquei com medo de perder a emoção, assim, sabe? Tipo, quando eu me vi tentando aprender solfejo, eu falei, não. E você já começou cantando jazz, né? Não foi? Foi. Então já começou bem difícil. Não, o começo mais porra louca que alguém podia ter na vida cantando. Eu diria inocente, né? Foi tipo assim, literalmente isso. Eu aprendi a cantar jazz pra sobreviver, né? Eu tava passando... Tipo, tinha dia que eu só comia 2 batatas. Morava num pensionato, num quarto sem janela. Morava com profissionais do sexo. Tinha saído de casa cedo. Então, um amigo falou, mano, quer fazer um teste num bar? Eu falei, vou aprender a cantar. Que aí eu vou poder comer melhor, né? E foi assim, cara. Eu decorei as canções e tal. Incrível. E é uma história muito atípica, que eu tenho muito orgulho, né? Nesse momento, antes de cantar, eu distribuía panfleto no Farol, em São Paulo, sem falar com a minha mãe. Tem até uma cena muito icônica da minha história com a minha mãe, assim, muito bonito, que a minha mãe
minha mãe me contou isso ano passado, que ela me viu entregar panfleto no Farol, quando a gente estava sem se falar. Tipo, foi uma conversa muito bonita, sabe? Eu chorei, ela chorou, porque, porra, é foda, né? Assim. Então, foi um começo tão louco. Então, eu acho que é meio que isso, assim. Eu já tô nessa, sem nenhuma pretensão, sabe? Eu não cresci numa família de músicos. Então, meu pai já era assim também. Meu pai era uma pessoa divergente completamente, assim. Completamente. Seu pai fazia o quê, Ana? Meu pai era matemático, engenheiro e dava aula, né? Ele era dependente alcoólico, então já foi uma vida... Foi um espectro da vida que eu entendi. Tipo assim, meu pai tem essa dependência, mas meu pai é o cara mais legal que eu conheço, cara. Então já foi, de pequena, absorver uma situação do tipo, cara, esse cara é julgado pela sociedade, né? Porque as pessoas dependentes são observadas como pessoas vagabundas, mau caráteres, assim, e não é um quadro é uma doença hoje reconhecida, né? Pela Organização Mundial de Saúde. E eu achava meu pai o cara mais foda, mais incrível que eu já tinha conhecido. Meu pai era autêntico, era amoroso, era afetuoso, jogava bola com ele na rua. Ele tinha um jeito, ele passou a vida inteira com a mesma roupa, assim, que era uma bermuda caque, uma camiseta e um chinelo. Então, eu acho que eu absorvi muito a simplicidade, assim, de que eu achava tudo muito legal quando era simples, quando era... O afeto estava nas pequenas horinhas de descuido, sabe? Que o Manuel de Barros fala isso, né? Então, eu fui assim, a minha música começou assim, e foi já num rolê, tipo, não sei cantar, vou cantar. Fui lá na porta do bar, fiz o teste, passei, tinha umas 20, 25 cantoras lá, e foi vida louca, eu fui aprendendo cantando, assim, né? Sem saber harmonia, compasso, melodia, nada. E eu acho que eu continuo, assim, até hoje. Tipo, não sei cantar Belchior e vou cantar, entendeu? Vou aprender. Porque talvez a jornada seja mais importante do que o ponto de chegada. É caminhando que o caminho existe, né? E música é sobre muitas outras coisas que não são só música. Música é sobre libido, a gente falou isso aqui antes. Música é libido, música é sonho, música é atitude, música é pensamento, música é roupa. Hoje eu adoro ter uma costureira maravilhosa que eu descobri lá na Augusta, uma tiazinha maravilhosa, que é gênia, a melhor costureira que eu já vi na vida. Ela tem um box de 3 metros quadrados. Caí lá sem querer, que é a Lili. E ela faz figurinos deslumbrantes para mim, pro Belchior. A gente roda o Brás, compra tecido, 8 da manhã. E eu amo estar linda para cantar pro meu público. Eu acho que o Belchior me ensinou também, esse novo degrau que a gente subiu com esse projeto, me ensinou sobre responsabilidade na música. Porque antes eu entrava para fazer show sem um setlist, mudava a música na hora. Cara, dessa vez eu fiz tudo de um jeito... Curioso, vou contar uma coisa para vocês. O Sérgio pede para eu contar alguma coisa que eu nunca contei em entrevista nenhuma, eu vou contar. Como eu sou uma pessoa muito intensa, eu tinha uma questão com a Marisa Monte, assim. Porque a Marisa... Eu amo a Marisa, eu acho ela uma das... talvez a compositora do pop brasileiro feminino mais bem-sucedida, né? Junto com a Rita Lee. E Cor de Rosa e Carvão é um disco muito importante na minha vida. Mas quando eu observava a Marisa, eu falava assim, nossa, mas é tudo muito apolíneo, tudo muito estudado. Eu não sou assim, eu não consigo. Na época eu ouvia Hendrix, Led Zeppelin, Janis Joplin. A própria Elis tem uma energia... Muito forte, né, que forte. Ela parece um vórtice, assim, de... E eu me identifico com isso, né? A Cássia. Então eu tinha um lado meu que criticava a Marisa. Eu falava, sei lá, mano, isso aí... Hoje, eu aplaudo a Marisa de pé, assim, porque foi estruturando o meu show do Belchior igual a Marisa faz, de ter um roteiro, de ter uma fala. Olha, aqui eu vou contar essa história, agora a luz é aqui, agora eu vou pra beira do palco, quase caindo do palco, porque é o abismo, né? Que é a hora que eu canto Paralelas. Tudo orquestrado, mas é isso que permite que o show seja vivo e funcione. Porque tem espaço, eu nunca vou conseguir fazer uma coisa ensaiada do começo ao fim, você que me conhece, né? Eu tô na vida louca mesmo, mas eu acho bonito hoje observar e falar, pô, acabei fazendo o que eu criticava. E tá certo. Porque isso é respeito com as pessoas. A pessoa sai de casa, compra um ingresso, paga uma cerveja, paga o estacionamento. Mano, é um rolê hoje. Pra você tirar uma pessoa de casa abandonada... Pra ir te ver, meu. Exato, sabe? Tipo, e não é um rolê assim, vou pra balada. Você é do rolê do sertanejo, né? Também, exatamente. Então, esse rolê, tipo, tem muito assim, vou pra Barretos, vou curtir, vou namorar, vou beber, vou ouvir um som.
Cara, você ir para um teatro, assistir um show, comprar um bilhete de uma cantora, é porque você realmente está afim de ver o show. Você vai sentar lá e Você agora você vai sentar você e vai quer assistir, ter né? uma experiência. Espetáculo. Exato, quero ver um espetáculo. Então eu tenho um respeito hoje por isso, sabe? Por essas pessoas que estão apoiando o projeto e estão indo. A gente lota tudo que a gente faz, do TCA, do Guararapes, e agora vai começar o ciclo final dos shows. Vamos para casas que ainda não fomos, maiores. Vamos fazer a turnê de encerramento do Belchior. Então, assim, isso me ensinou tanto sobre o que é ser um artista. Porque a mulher está num lugar de cobrança, né? Então, a gente está num lugar de cobrança maior, estruturalmente falando, a gente é mais cobrada, sabe, do que os homens. Então, eu acho que eu amadureci bastante, aprendi muito com esse projeto. Tanto do business, da parte... E a parte artística também. Acho que me tornei uma cantora melhor por causa do Belchior, com certeza. Evoluir, né? Não sei se eu sou uma cantora boa, viu, gente? Mas, assim, isso não é a gente que fala, isso é o público que diz, né? Se a gente é bom ou não no que a gente faz. Mas posso dizer que aprendi muito e continuo aprendendo com ele. Você sabe que tem uma história envolvendo o Laurence Olivier, que ele estava fazendo o Édipo Rei. Sim. E tem a famosa cena do grito que ele dá quando ele descobre que ele casou com a própria mãe e teve filhos com ela. Uhum. E aí ele imaginou qual a maior dor que alguém poderia sentir, e ele imaginou que seria um urso quando prende o pé numa daquelas armadilhas. Uhum. O grito que o urso dá naquela armadilha é a dor que o Édipo sentiria, né? O grito de dor que o Édipo daria ao descobrir que casou com a própria mãe. Você é uma pessoa intensa, você é uma pessoa que passou por diversas experiências. Sim. Quando você vai cantar uma canção do Belchior ou qualquer outra canção mais emotiva, você se remete a alguma coisa da tua vida? Sim, remeto total. Quando eu estudava cênicas, né, na USP, teve um professor meu que falou que eu tinha alguma coisa a ver com Grotowski, eu não sabia o que era. E depois eu fui entender, se eu não estou errada, se eu me lembro bem, é alguma coisa de um método que o único jeito que é possível existir na arte para você é se correlacionando com a vida real. Porque tem um método Stanislavski, tem outros métodos ali, né, de tudo e tal. Então, tem sim, Sérgio, tem sim. Eu lembro muitas dores, assim, eu realmente passei por muitas coisas, né? Perdi muitas pessoas que eu amo, porque eu continuo amando. Eu sou da espiritualidade, acredito que elas estão existindo num outro plano. Então, e na própria carreira mesmo, já, né, meti muito louco, assim, de altos e baixos mesmo, de perder tudo, de ficar sem gravadora, sem empresário, sem dinheiro. E continuo investindo no Belchior até hoje, apostando tudo, gastei todo o dinheiro que eu ganhei na turnê, eu pus no DVD. Né? Então, eu continuo, todo o dinheiro que eu ganhei na vida, eu pus na minha música, né? Então, tem horas que, por exemplo, eu estou lembrando, assim, de um amor que foi muito sofrido. Eu fui amante uma vez de um cara casado e foi uma relação que eu me fudi muito, assim, porque foi uma paixão muito grande. Foi algo trágico, como sempre, né? Essas histórias são trágicas, assim. Eu acabei saindo fora e até hoje, às vezes eu estou cantando, eu lembro dessa história. Coisas que eu estou vivendo no momento, a perda do meu pai, né? A morte do meu pai foi algo que me atravessou muito, assim, por conta de uma esofagite em decorrência de uma cirrose também. Eu perdi um irmão jovem, né? Numa tragédia. Um acidente. Eu lembro, assim, precisa ter coragem para viver assim, sabe? Tipo, cantar é profissão de maluco. Eu tô com essa coisa na cabeça, assim. Porque, cara, você tá de frente para pessoas que você nunca viu. E você ter a ousadia de pretender emocioná-las. E se entregar mesmo. É um estado de latência tão louco esse momento que o Mário me ensinou no bar. Que tem que abrir uma roda de fogo, né? Quando tipo, cantar é isso, ele falava. Ele fazia a cama, assim. Vai, agora você vai lá, pula no abismo e emociona o bar inteiro, quero ver. E ele foi me ensinando, ele foi me empurrando. E louco, saca louco, porque ele era doido no melhor dos sentidos, maravilhoso, né, também. Então eu vou, assim, num profundo muito doloroso. E uma vez eu ouvi uma entrevista da Amy Winehouse. Falando, nós somos do mesmo dia, né, 14 de setembro. E ela falava que era muito difícil para ela cantar o Back to Black, que era o maior sucesso da vida dela. Foi um disco monstruoso, acho que foi o disco da década, né? Para mim foi o disco da década. Foi um dos grandes discos.
E ela dizia que era foda pra ela cantar esse disco, porque foi um disco inteiro escrito sobre a relação dela com o Blake, né? Então era horrível, assim. Ela tinha que, toda vez que ela ia fazer o show, revisitar essas dores. Mas eu tenho uma... Como eu tenho 4 planetas em Escorpião, eu tenho uma proximidade com a sombra muito grande. Eu tenho um diálogo bom com as minhas sombras. Bom mesmo, assim. De tipo, pô, fiz merdinha aqui. Semana passada eu fiz merda. Não, é sério, eu tava... eu fiz. A Ju sabe. Foi o caos lá. É isso aí, entendeu, gente? Não vou dar spoiler, não vou contar assim, porque envolve outras pessoas. Mas, e você entendeu? Toda semana, tipo, por mais que eu estude a espiritualidade, eu tente burilar o meu espírito pra ser uma pessoa boa, mano, a gente caga o rolê. Caga, eu sei. Caga, e mesmo. E, tipo, é isso. Ser humano é isso. Então, eu já aprendi a abraçar as minhas quedas e dizer... Se essas quedas, esses tombos, me melhoraram como ser humano e me levaram onde eu estou agora, e eu estou vivendo um momento mais lindo da minha carreira, que eu jamais sonhei que eu fosse viver isso, eu agradeço. Como ter ficado sem falar com a minha mãe 10 anos. Foi romper com a minha mãe com 17, 18 anos que me levou a ser cantora, que me levou até o bar e a Billie Holiday. Então... Eu já tenho um distanciamento do espaço-tempo da minha vida que eu posso olhar para trás e falar, cara, às vezes está vivendo um momento muito difícil, mas deve ter um porquê, né? Tipo assim, se isso vai ser uma catapulta para eu entender várias coisas que eu ainda preciso entender para alcançar outras coisas, porque, olha só, eu não tinha como alcançar o que eu estou fazendo agora 10 anos atrás. Eu não tinha maturidade, senso de responsabilidade. Eu não tinha o fearless que eu tenho agora, porque eu sempre fui fearless, né? Mas, assim, é um lugar de responsabilidade mesmo, você cumprir seu compromisso. Às vezes a gente tem 4 shows numa semana, 5. Eu preciso me alimentar direito, eu preciso tentar dormir, porque tem uma puta adrenalina pós-show e uma adrenalina pré-show. Às vezes a gente não consegue dormir, às vezes eu tô deitada no chão do aeroporto, saca? Então, assim, é um compromisso, um comprometimento com a arte, com a poesia, com a música, pelo pagante do ingresso que saiu de casa. O cara, às vezes a gente recebe muitos relatos de pessoas que vêm de outros estados ver o show. Tá aqui a Ju, que não me deixa mentir. Porque foi assustador isso no começo. A pessoa fala assim, pô, eu vim de Manaus, eu vim de Salvador, eu comprei a passagem, eu queria ver esse show. Eu falo, caralho, e agora? Eu tenho que ser o melhor que eu posso, sabe? Porque a pessoa gastou muito dinheiro. Teve um cara que veio da Nova Zelândia uma vez, ó. Sério? Isso não é mentira. Show de Guarulhos, um senhor maravilhoso que passou na Argentina, pegou o namorado. Legal. O cara com o bilhete do show de Guarulhos, ele falou, eu estou aqui no Brasil só pra ver o seu show. Que legal. Eu falei, não, você é essa pessoa, você tem certeza? Ele falou, e valeu cada centavo, eu tô maravilhado com o show que eu vi. Eu escuto coisas assim que o dinheiro não paga, sabe? Então, realmente, agora eu entendo, assim, os artistas que eu tanto admirei ao longo da vida. Porque é preciso estar num lugar X de transcendência para entender certas coisas. E o Belchior me trouxe esse momento. Você falou isso me faz lembrar uma história engraçada envolvendo um grande compositor da música brasileira, que eu particularmente não gosto, não vou falar o nome. Vai se esquivar. Não, o cara dos anos 70. Explodia corações. Gonzaguinha. Então, aí e aí ele fez um show naquele projeto 6:30, aquelas coisas que tinha no Rio e tal. Acabou o show, estavam desmontando o palco, aí veio uma senhorinha que foi pedir um autógrafo para ele. Subiu lá a escada e tal. Ele falou, não, vovó, eu não dou autógrafo. Aí a mulher foi, você estava falando dessa saga, ela contou toda a saga que foi, tipo, pular o horário de almoço para ficar na fila, comprar um ingresso e tal, não sei o quê. Aí no final ela falou, meu filho, você quer saber de uma coisa? Vá pra puta que te pariu. É isso. Cara, eu vou te falar, Sérgio, às vezes eu tô com sangue no pé atendendo as pessoas e eu sou muito grata. Cara, isso é uma coisa que na minha vida assim não faz sentido, é sobre isso, sabe? Sim. É sobre isso, cara. É sério, é uma missão num lugar muito especial, é um privilégio você cantar e viver de música num país como o Brasil. Sim. Eu não perco essa consciência nem por um segundo. Faz muita diferença. Faz. A pra maneira mim que você atende o cara, ou a maneira que...
pra mim é uma honra, assim, atender uma senhora como essa que eu nem deixaria essa senhora subir a escada. Pra começar, eu teria descido. Mas cada um vive como pode, né? Cada um dá o que tem. Eu tenho muito amor pra dar. Eu ressignifiquei muita coisa na minha vida e eu falo isso mesmo, verbalizo. Eu tenho muito amor dentro de mim. Eu recebo muito com a música. Tô num momento muito feliz e eu faço questão de atender. Cara, eu deixei de atender o público uma única vez, a Ju sabe. Sei lá, foi em Juiz de Fora, eu tava assim, virada, sem dormir, 3 dias, tipo, morta. Coma cerebral de cansaço. E eu falei, Ju, hoje não vou conseguir. Amanhã tem show. Tinha um show na Autêntica, em BH. Era um dia antes das eleições. Da eleição definitiva, Bolsonaro e Lula. Ia ser um show muito catártico. Eu falei... Só que a forma como o segurança, o pessoal da equipe comunicou ao público, ninguém entendeu por que eu não ia atender. E eu fiquei muito mal. Eu falei, se eu soubesse, eu teria ido lá e falado, gente, vocês me desculpem, mas hoje eu não tenho condições físicas de atendê-los. Eu fiquei muito puta da vida de que o público ficou com essa dúvida de que talvez eu não estivesse atendendo as pessoas porque eu não quis ir. E eu jamais faria isso. Mas é o que eu falo, isso é o que eu sou. A minha alegria está muito nesse lugar. Eu não vou julgar nem criticar os que não veem a vida por esse prisma, sabe? Sim. Pra mim é uma alegria fazer isso. Você gosta muito de rock, né? Muito. Quando começou esse encontro, esse amor? E se nos próximos capítulos seus aí de discos e coisas mais vai ter mais disso, porque parece que você está nesse momento também bem drive, né? Eu tô. Cara, o rock, ele vem depois do jazz, assim. Fiz o caminho inverso, como, né? Disruptividades. Foi muito legal quando eu entendi o rock and roll, porque quando eu vi o Bob Dylan mudando o mundo com 3 acordes, cara, eu falei, uau! Porque eu já tava um pouco de saco cheio da escala de notas do jazz, assim, né? Muita nota, muita fritação. Porra, eu ouvia Nat Coleman, eu ouvia Coltrane, eu ouvia Charlie Parker. De repente eu falei, nossa, cara, é sobre a ideia. Olha o que o Bob Dylan falou nesse verso. Aí comecei, né? Fui ouvir tudo, cara. Led Zeppelin, até rock brasileiro também, Mutantes, Titãs, Paralamas, Renato Russo, que eu sou louca pelo Renato, Legião Urbana, Marina Lima tocando, empunhando uma guitarra, Rita Lee. Aí começou, né? E assim, isso não sai da gente mais, porque é uma questão existencial, metafísica, subjetiva de entender que o rock é uma afirmação de vida bem do lugar da divergência, de tipo, eu sou o que eu sou. Foda-se. Né? Eu já era o que eu era na escola, saca? Tipo, de fazer teatro, de sofrer bullying, de ficar com meninas. Tinha fama mundial de sapatão na escola, professor fazia chamada, me chamava de Ana Sapatão. Vocês cantavam Maria Sapatão? Não cantava Maria Sapatão. Mas eu, cara, fazia um corredor pra eu passar. Olha, muito louco isso. Tipo, você lembra aquela caneta de 10 cores? Tinha uma caneta de 10 cores? Lembro. Aquela caneta parece um vibrador, certo? Eu nunca vi um vibrador. Como assim você nunca viu um vibrador? Não, Sérgio Martins? Não, nunca vi um vibrador. Não, a gente precisa ter um particular sobre isso. Porque, primeiro, é muito importante você entender a sexualidade feminina, assim, até pra você trazer pro seu rolê, cara. É legal pra caramba. Você não tem a masculinidade frágil nesse lugar, porque é legal, cara. É mesmo? Assim, se a sua mina curtir. Ninguém tem reclamado. Mas às vezes a gente não reclama, mas a gente vai saber, né? Bom, eu sou daquelas que reclamam, então... Mas conta da caneta. Não que reclama, mas que troca ideia. Eu sou daquelas que o diálogo é sempre aberto. Reclamar não, mas tipo, vamos conversar sobre isso. Da caneta, então. Aí tinha essa coisa assim, tipo, tinha uma caneta de 10 cores que parecia assim um vibrador no formato menor. Eu lembro né? daquela caneta. Tinha um formato de um falo mesmo. Sim. E na escola, cara, virou uma fama minha que eu me masturbava com aquela caneta. Quando eu tinha, tipo, 12, 13 anos. Crianças podem ser muito más. E eu nunca entendi de onde veio isso. Eu convivi com esse trauma durante muito tempo. Até hoje virar apresentadora de programas sobre sexualidade feminina, né? Que eu vou engolindo as sombras e vou levando a luz, entendeu? Então, hoje eu adoro falar sobre isso, mas eu não entendia por que as pessoas me chamavam de sapatão, sendo que eu também curtia meninos.
Eu saía com meninas e meninos. Saía assim, beijava na boca, né? Porque eu fui perder minha virgindade até tarde, assim. E eu gostava dos maloqueiros da escola, dos moleques que eram expulso, dos moleques também bem outsiders, assim, os James Deans, vamos dizer assim, né? Os Marlon Brandos. Mas por que a gente foi falar de... Fala de sexo, esquece tudo, a vida é assim. Quando eu falo uma brincadeira rock, no... então, do rock, tem tudo a ver, olha lá. Não, mas peraí. Você beijava a menina também? Cara, minha primeira relação sexual foi com uma mulher. É mesmo? Foi. Uma menina negra, preta, na escola. Uma menina que... e foi, tipo, maravilhoso, assim. Foi uma belíssima experiência, assim, porque foi super amoroso. Depois eu comecei a sair com meninos. Hoje eu tô numa fase mais meninos. Homens. Sei. Já passei da fase meninos. Tô cansada. Eu quero homens. Mas eu sou bem aberta, né? Você sabe sobre isso, tipo... Eu gosto de ser humano, cara. Eu gosto do rolê, assim... já fui num ponto que, tipo... Fiz uma lista, pessoas que eu admiro fodamente. Aí, tipo... Quero sair com essas. Quero ver como é que é estar com essas pessoas. Trocar ideia. Transar com essas pessoas. Tipo... É muito legal, assim, também... Às vezes você tá com uma pessoa que você admira muito... Numa intimidade sexual. É muito legal, sabe? Tipo... E quando não rola? E tudo bem. Não rola, não rola. Tudo certo. Eu sou super tranquila. Já tomei toco, já dei toco. E é isso aí, a vida é assim. Agora, eu vou te falar que tem muitos homens que eu dei toco, que eu falei não, que nunca mais olharam na minha cara. É Sério? Muito comum, Pessoas conhecidíssimas, assim, famosas, vamos dizer, né? Deve ser muito engraçado, muito frequente. Né? Você sai com uma pessoa que é artista, que é famosa. Aí ela pede um repeteco. E você fala assim... aguardo ansiosamente pelo seu próximo disco. Mas vou te falar que as pessoas que eu aguardo ansiosamente pelo próximo disco deram bom. Assim, tipo... tô pensando aqui, lembrando agora. As que eu achei que o próximo disco podia não ser tão bom, eu acho que eu não fui. Sendo bem honesta. Mas é isso, eu gosto de viver, né? Vamos viver a vida. E acho que isso é manancial também pro palco. Eu entendo agora, assim, que o artista, gente, tem uma licença poética para existir, no sentido de que a gente também paga o preço. Como eu falei para vocês aqui, tipo... Eu não tenho casa própria até hoje, saca? Eu vou de novo, lá vou eu, mais um projeto ano que vem, saltando no abismo, acreditando. E eu tô assim desde que eu entrei naquele bar para cantar Billie Holiday. Eu tô de lá até hoje, assim, acreditando e fazendo e tal. Então, a gente paga um preço alto por existir, né? Fora as questões de demanda emocional também, de carga, sabe? Então, a gente tem um lugar que representa um delírio, sonho, assim, para as pessoas. Eu acho que o artista é esse emblema de que, quando você olha um Mick Jagger, um Fred Mercury, né, uma Rita Lee, uma Cássia, uma Elis, enfim, tantos outros e outras, que bom que essas pessoas existem. Elas nos ajudam a suportar, às vezes, as mediocridades que estão imbuídas, né, na vida, não tem como fatalmente isso vai sempre existir, e as alegrias de viver. Então, é importante, sabe? E é isso, assim, é a dor e a delícia de ser o que é, assim, citando a treta do Belchior, que era o Caetano, né? Então, o Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? É isso mesmo, ele foi muito feliz nesse verso, assim. Estamos aí, gente, cantando, transando, pagando conta, boleto, dando entrevista para os meus amigos queridos e fazendo as pessoas, tentando fazer as pessoas felizes e emocionar também, que é algo... Sabe que a coisa que eu mais escuto nesse show é eu chorei. As pessoas fazem questão de me dizer isso. Fazia 10 anos que eu não chorava. Cara, eu nunca tinha chorado num show. Isso, ó, me arrepia só de falar aqui agora, assim. Tipo, você arrancar uma lágrima, né? Eu também sou espectadora de show, vou a muito show. Eu estudo, eu vejo colegas, adoro ver outros shows, né? É algo que é lindo, sabe? Tipo, uma pessoa... Pessoas, como diz um amigo meu, o Facundo não, Ademir Correia. Sim. Falou, porra, hoje você emocionou pessoas inemocionáveis aqui. O próprio Ademir falou para mim, fazia muito tempo que eu não me emocionava num show. Então, o Belchior tem, fato, algo num lugar que acessa muito fundo. Sim.
E aí eu realmente acho que eu já estou num ponto com esse projeto que eu acho que eu posso dizer humildemente que foi realmente um encontro mesmo importante, meu e dele, né? Tipo, ser uma mulher também. Eu acho que tem frases como quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno. Coração selvagem. Tem canções assim que cabem muito para o feminino e transcendem para um outro lugar, assim. Então é muito interessante ver, né? Pausa tchecoviana. Sérgio está pensando qual é a próxima brava que ele vai mandar. Olha lá. Não, a gente conversou uma vez sobre essa questão da canção, né, da importância da canção. E você fala justamente do fato do Belchior criar canções que emocionam pessoas há 30, 40 anos atrás. E de todas as idades, E de viu? todas as Sim. idades e todas as classes sociais. Exato. E aí tinha uma teoria do maestro Júlio Medalha, que ele falava que um dos períodos mais férteis da música popular brasileira se deu na ditadura. Porque como você tinha uma censura muito forte, você tinha que se comunicar através de metáforas para falar o que estava acontecendo, desde expressões sexuais até questionamentos políticos. E a gente estava falando justamente sobre isso. Né? Onde é que se perdeu a canção? Para onde é que foi a canção? Você sabe que esse é o papo da minha vida hoje, né? A gente já conversou sobre isso em lugares que a gente se encontra, né? Sim. E esse é o grande mote da minha vida nesse momento, porque eu me pergunto todos os dias, a gente tem um legado que é maravilhoso, cara. Às vezes eu tô num quartinho de hotel na puta que pariu, no interior do Brasil, numa cidade muito pequena, tô ouvindo um karaokê, um churrasco, uma festa, e as pessoas estão ouvindo lá Renato Russo, Lulu Santos, Legião Urbana, né? Paralamas, às vezes estão ouvindo coisas do sertanejo também, às vezes aparece Marília Mendonça nessas playlists, Alceu Valença. E eu fico me perguntando, né, cara, quem vai escrever as futuras canções eternas do Brasil? Porque a gente está num momento... Eu estava olhando hoje lançamentos do Spotify, playlist, lançamentos da semana. Eu não conhecia quase nenhum artista dessa lista. E eu fiquei pensando, pô, isso é uma coisa boa, porque abriu-se oportunidade para outras pessoas. Isso é uma coisa louca, assim, porque... Como é que faz para ser eterno em 2023? Pois é. Como é que faz para ser eterno, né? Como é que faz para não ser um sucesso de 3 semanas, de 6 meses, 1 ano e acabou? E eu acho que o que a gente tem visto na música de um tempo para cá é um pouco isso, um sucesso fugaz, vamos dizer assim. Artistas que a gente nunca ouviu falar, que tem milhões de seguidores, músicos, cantores, né? Nichos muito estabelecidos, né? Do trap, do rap, do sertanejo, enfim, e outros. E eu vou apostar nesse lugar, Sérgio. Eu estou apostando nesse lugar, no que me cabe. Eu acho que o Belchior também me sensibilizou para isso, no sentido, um dia eu acordei na minha casa e falei assim, cara, tudo bem, esses caras são gênios, mas a Rita Lee é gênia, certo? Mas por que eles conseguiram? O que eles fizeram, cara? Como que eles escreveram isso? Aonde que... Deve ter um jeito. Em 2020, isso, antes do Belchior entrar na minha vida. E eu passei um período de, 25 dias que eu acordava... Ficava 8 horas seguidas sem comer, tomando café e escrevendo, compondo. Porque eu queria entender, cara, como é que se faz uma canção que perdura no coração do povo? Pois é. Qual é? Qual é a amálgama? Qual é a magia? Qual é a alquimia que... E aí o Júlio acho que esclarece em parte, porque a ditadura pode ter forjado muito uma latência de precisamos falar sobre isso e não podemos... Mas hoje a gente pode, de repente, transpor... Bom, tivemos alguns anos agora difíceis, né? Difíceis, obscuros. Que eu acho que, inclusive, a volta do Belchior dialoga com o período da ditadura, nesse período de cerceamento de um governo de extrema-direita. Acho que faz sentido, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E as pessoas morrendo de Covid. Mas eu vou tentar, vou arriscar. Eu escrevi algumas canções. Eu escrevi muitas canções. Muitas canções. Aí, eu um dia liguei pro meu irmão e falei, Rafa, vem aqui, vamos beber uma breja, eu vou te mostrar as canções que eu escrevi. E meu irmão é uma pessoa leiga, mas ele tem bom gosto, ele ouve Otis Redding, ele ouve Cazuza, ele adora Cazuza.
E eu comecei a tocar as músicas para ele. Sei lá, toquei umas 20 e poucas músicas. E ele falou, ó, essas são fodas, o resto joga fora. Inclusive, eu peguei uma canção, uma letra que estava no lixo. Falei, ó, você já ouviu 20 e poucas? Você ouviria mais uma? Ele falou, claro. Eu fui lá no lixo, peguei uma letra. Ele lembra disso, porque eu não lembrava. Quando eu mostrei para ele, ele falou, essa é a melhor letra que você já escreveu na sua vida. Aí, eu chamei uma outra amiga, que gosta de Novos Baianos, de não sei o quê. Mostrei as mesmíssimas músicas. Ela falou, essas são ótimas, essas joga fora. Eram as mesmas que meu irmão tinha apontado. Aí eu mostrei pra Ju. Falei, Ju, vamos ouvir as músicas. Tudo madrugada dentro, tocando tal. A Ju falou, ó, porra, essa eu chorei, essa aqui é foda, essa aqui, ó, isso aqui é importante falar. Tipo, as mesmas. Aí eu fui pra uma quarta amiga, que também gostava de Radiohead, sei lá, e tem Loucura pelo Belchior. E ela falou, cara... E eu não contava nada pra eles, assim. Tipo, ó, eu mostrava tudo embaralhado. E a minha amiga falou, essa aqui joga fora. Então chegou num momento que eu falei assim, bom, eu acho que eu encontrei alguma coisa que toca, assim, porque é isso, tem que ter um jeito de fazer uma equação de que você vai se interessar, aquilo vai te tocar, a pessoa que trabalha na limpeza do seu estúdio, a sua diarista, vai entender e vai se emocionar. Tem que te puxar de alguma forma, né? E um dia aconteceu isso. Eu estava escutando as demos na minha casa, que eu já estou na fase de gravar as demos do disco, e a minha diarista, Fernanda, maravilhosa, entrou, ouviu as músicas, me chamou no canto e falou assim, o que é isso que tá tocando? Tipo, são suas músicas novas? Eu falei, são. Ela falou, porra, me emocionei aqui ouvindo. E um pedreiro que entrou na minha casa também foi fazer uma reforma, também estava ouvindo as músicas numa situação, e ele falou, pô, esse som tá demais, cara. Então eu falei, cara, pode ser, eu posso estar falando um negócio aqui, pode não acontecer porra nenhuma, né? E tudo bem. Mas eu realmente pesquisei sobre canções que possam alcançar públicos distintos e pessoas distintas. E aí tem algumas equações que eu fiz, né? Assuntos. E eu vou falar para vocês. A coisa mais importante que eu acho que eu cheguei. Verdade absoluta. Ou você mete o louco e vai na sua verdade com uma integridade inabalável. Tipo assim, são canções que eu tô falando da morte do meu irmão, uma canção que foi escrita há 10 anos atrás. Isso é muito importante. Um amor que não foi vivido, um grande amor da minha vida. Todas suas? Todas minhas. E sozinha, escrevi tudo sozinha. Um amigo meu, por exemplo, o marido dele, infelizmente, foi uma coisa muito horrorosa que aconteceu. Ele tirou a própria vida. Um casal de amigos nossos... Foi algo que me atravessou muito e um dia eu não entendi, eu levantei e fiz uma música, eu não entendi sobre o que eu estava falando. E depois eu entendi que era sobre esse querido amigo nosso que tinha cometido, né, esse ato tão trágico. Então, são músicas, e músicas alegres também, que falam sobre a relação que eu tinha com meu pai. Cara, é um disco assim que nunca tive coragem de falar sobre essas coisas, da forma como eu estou falando nesse disco. E foi o que chegou nas pessoas. O que eu vi as pessoas se emocionando, o Wilson, quando foi gravar o slide, tocou a música chorando, aos prantos, assim. E ele se emocionou, não foi na canção que eu escrevi que ele tinha a ver, ele se emocionou numa outra. Eu nunca tinha visto um músico gravar aos prantos. Então, é isso, tipo, eu tô perseguindo uma coisa que, assim, eu não acho que isso tá bom. Eu quero saber se as pessoas acham que tá bom. Exato. E foi foda, isso foi um turning point pra mim. Tipo assim, eu vou mostrar e eu quero saber se as pessoas acham que tá bom. Não que eu acho que tá bom. Porque eu não tinha nem senso. Tipo, a música que todo mundo mandou eu jogar fora, eu achava boa. Só não falei, isso é uma porcaria. Joga fora. Isso aí ninguém... Não, mas é importante falar assim. Não, joga fora. Isso aqui, ó. Isso aqui é bom. E eu não conseguia ver. Eu falava assim, cara, mas é sério que essa música é boa? Cara, essa é a melhor letra que você já escreveu na sua vida. E eu não conseguia ver. Então, eu acho que talvez seja isso. Tipo, verdade absoluta, entrega, sinceridade, honestidade. E entender se os outros também acham bom, sabe? Tipo, um exercício que eu nunca tinha feito. E hoje eu consigo olhar para essas músicas, quando eu tô lá com o produtor novo que eu tô trabalhando, com o empresário novo, que o cara fala pra mim, porra, não tem uma música que me faz passar vergonha aí. E isso é muito raro.
Vai falar, amigo, tem uma história atrás disso. Eu passei por várias tijoladas até chegar aqui, entendeu? Já escutei muito joga isso fora. Isso aqui não é joga isso fora, isso é um jeito... ninguém me... Sabe, meu irmão falou assim, porcaria. Meu irmão, porque irmão é isso, né, gente? Irmão mete na lata mesmo. Você não te conhece desde criança. Mas assim, essas aqui não são tão legais. Essa aqui é foda, entendeu? Então, eu tô num grupo de canções que eu reuni que eu senti que teve um lance. E eu vou apostar nesse rolê, assim, com todo o respeito que eu tenho. Acho que a gente tá no momento do pop, especialmente o feminino, assim, que eu acho importante. A gente hoje tem mulheres trans, mulheres pretas periféricas fazendo muito sucesso. Adoro a Ludmilla. Mas a gente vê sempre uma conotação muito ligada à objetificação do corpo feminino, assim, né? Que é um discurso perigoso, que envolve a palavra empoderamento, que pode ser colocada no lugar errado, porque já aprendi com Joyce Bert que empoderamento é sempre no coletivo, né? Então, existe muita confusão desse lugar da mulher também. Embora todas as conquistas que a gente tem, que são importantíssimas. E vamos continuar lutando para que cada vez tenhamos mais. Mas eu quero investir no rolê da cabeça, do pop com... Sabe, tipo... Que é muito difícil conjugar o popular com o poético. Poucos conseguiram fazer isso. Aí o universo vai dizer se vai rolar ou não, né? Tô botando as pessoas aí pra trabalhar. Estamos curiosos. Ano que vem? Ano que vem. Tá ótimo. Chegamos, infelizmente, ao fim do nosso Sonoros. Mas nem começou os papo louco ainda. Nem começou os papo louco. É por isso mesmo, quando você lançar o Vai disco, ter o próximo, a gente vai. vai ter o Vocês têm que ter um adendo aqui, aba, que é no off com o Sérgio Martins. São os melhores assuntos. Liga a câmera, ele muda, tá? Porque isso aqui é uma metralhadora de maravilhosidade. Metralhadora de maravilhosidades. Ele falou mal dos artistas hoje. Eu não falo mal de artista, não. Olha lá. Ele se entregou agora. Olha o ato falho lá. Ana, muito obrigado pela sua presença. Love you, Obrigado. my friend. Sempre um prazer. Foi ótimo. Obrigada, Prazer. Dudu. Maravilhoso, Dudu. Fica ligado. Daqui a pouco tem mais Sonoros.